Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes, que nós estamos aqui mais uma vez meditando na palavra, aonde Deus tem nos ajudado. Deus tem nos mantido e nós somos ricamente agradecidos por Deus por tudo. Tudo Deus tem nos dado. Então, que possamos ter sempre um coração agradecido, irmãos. Primeira coisa, sempre agradecer por tudo, até quando as lutas vêm. Agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado pelas lutas. Por mais difícil que seja, mas eu quero enfrentar elas. E eu quero enfrentar elas com o Senhor, que o Senhor possa ir na minha frente, abrindo o caminho como um grande general. É assim, irmãos. Então, que Deus possa nos abençoar. Irmãos amados, eu estou aqui meditando na palavra, no livro de Abacuque. É um livro escrito no 7º século antes de Cristo, né? Foi um profeta que profetizou a respeito da condição de Israel. Abacuque, o nome significa abraço. Ele profetizou a Judá quanto à iminente invasão dos caldeus e também sobre a característica da nação. Era a decadência moral e espiritual, irmãos. Abacuque, ele foi um homem de natureza profundamente terna e caráter espiritual. Manifestou um grande amor por seu povo e atuou como atalaia, irmãos. Atalaias, para os irmãos que não sabem ou se esqueceram, o atalaia no Antigo Testamento era aquele homem que ficava sobre um monte, sobre uma colina, sobre um penhasco, e ele ficava cuidando, ele observava para quando os inimigos chegavam, quando os inimigos estavam vindo para atacar a cidade, ele que ficava cuidando. E quando ele avistava os inimigos, ou ele tocava uma trombeta, ou ele descia correndo até o povo, se juntava lá com o povo e falava para o povo se preparar, porque o inimigo, o perigo está chegando. E hoje o atalaia, nós temos o atalaia também, irmãos. E o atalaia, ele é o pastor da igreja. O pastor, ele fica observando, fica cuidando. E quando se aproxima o inimigo, quando está se achegando alguma coisa perigosa, o pastor vem e nos adverte e nos chama a atenção para que nós possamos tomar cuidado. Então, assim é o atalaia. E também é interessante nesse livro aqui, irmãos, de Abacuque, que Abacuque, ele faz as perguntas, né? Ele tem perguntas e dúvidas. E essas perguntas e dúvidas, elas surgiram de um zelo pela santidade e pela justiça de Deus. E o profeta, ele também se sentiu perplexo, porque Deus permitia o mal em Judá. E ainda mais porque Deus usou a Babilônia como vara de correção para o seu povo. Né, irmãos? E logo no início do livro aqui, no capítulo 1, nós podemos já observar a questão. Ele pergunta para Deus: por que o pecado não é julgado? É uma pergunta que até nós mesmos, né, irmãos, muitas vezes vem no interesse em perguntar e querer essa resposta. E aí, mais ali no versículo 5, diz a resposta do Senhor, né? E
E o Senhor responde, né, que é horrível e terrível, é dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Isso está dizendo uma resposta como a questão moral que Israel estava vivendo. E Israel tinha esquecido de Deus. Eles tinham abandonado Deus, foi para a idolatria, para o paganismo, não estavam mais na lei de Deus. E Deus mandou juízo sobre eles. E também, quando Deus fala que vai vir o perigo do norte, que estava dizendo dos babilônicos, e o Abacuque ele fica perplexo, porque ele sabia que a Babilônia era um povo perverso, um povo cruel, e Deus ia entregar para eles. E irmãos, o Abacuque também, um homem sábio, um homem espiritual, ele também tem uma frase que até o apóstolo São Paulo usa bastante, irmão. Usou pelo menos em 2 epístolas, que é o justo viverá pela fé. E Abacuque ele vem e isso vem como uma resposta de Deus para ele, né? Dizendo que não era para se preocupar, que os justos viveriam pela fé. Por mais que havia destruição pelo lado da Babilônia, que Israel ia ser sucumbida, mas que o justo ia viver pela fé, irmãos. E Paulo ele usa essa frase, se eu não me engano é em Romanos, acho que é capítulo 1, versículo 17, e em Gálatas também. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ele também usa como referência. E o livro de Abacuque, irmãos, ele termina o livro com uma oração de Abacuque. E essa oração é profunda. E eu quero ler com os irmãos. É uma oração que Abacuque faz em meio a Israel sendo sucumbida, em meio às lutas, em meio às tempestades. Ele ainda lembra do Senhor. E isso daí é marcado até hoje, irmão. A oração de Abacuque é marcada até hoje. Muito se fala a respeito porque ela serviu como exemplo, ela serve de exemplo para nós até hoje, irmãos. E ela é ali no capítulo 3, versículo 17 adiante. E diz assim, ó: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, é a minha força. Aleluias. E fará os meus pés como as de servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-me sobre os meus instrumentos de cordas. Amém, irmãos? Essa é o que termina a oração de Abacuque. Que possamos ter isso em nosso coração, né, irmãos? Dizer como Abacuque falou em meio às tempestades, em meio às lutas, ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, irmão, isso daí é poderoso. Isso daí nos alegra, né? Nos dá bom ânimo. Então, que Deus possa nos abençoar em mais um dia. Pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos aqui. Então, que Deus abençoe a todos.